É minha gata, não sei se vocês estão ouvindo. Bem na hora, né, que começa a gravar. Quem vai compartilhar? Andresa? Roberto também. Oi, Roberto. A Tis é a Andresa. Tá compartilhando? Não. Ainda não, né? Oi, um minuto, tá carregando aqui. Ok. Esse nosso primeiro encontro, vocês devem ter visto, né, no comunicado. Nós vamos apresentar o projeto Entre o Parque e a Favela. Vamos explicar como que foi encaminhado, né, em que momento que nós estamos agora, que é a imersão, e vamos também ter a participação dos nossos colaboradores, que são os nossos oficineiros. Acho que é essa daí mesmo, beleza? Dá para deixar na tela cheia? Só um instante. Tem uma gata aqui que... Andresa? Oi. Eu não sei, para mim não está na tela cheia. Para o pessoal tá? Tá aparecendo a fileira ali. É, não tem que apertar ali naquele quadradinho do... Vê se foi. Acho que melhorou. Uhum. Então, vamos lá. Nós estamos na imersão ATIS. Clica nos 3 pontinhos. É verdade. Ali da direita, né? Do lado da impressora. Apresentação. Isso. Não é na apresentação? F11 maximiza. Aê. É, vai ter que ir rolando, então, assim. Obrigada, Graciela. Então, vamos lá. Nós estamos no Imersão ATIS, né? De onde saiu o Imersão ATIS? Imersão ATIS, ele faz parte do projeto Entre o Parque e a Favela, ATIS como estratégia sustentável em áreas de desastres ambientais. Pode passar, Andresa, rola aí, por favor. Isso. Esse projeto ele é realizado pela Associação de Moradores do bairro da Coreia de Mesquita, Rio de Janeiro, através do termo de fomento 06/2022, do edital 05/2022 do CAL-BR. Tá? A organização está sendo realizada pelo Núcleo dos Estudos e Pesquisas da Paisagem e o Escritório Modelo Cubo da Universidade Estácio, Nova Iguaçu. Nós temos o apoio da Prefeitura Municipal de Mesquita, do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Os nossos colaboradores nessa empreitada foi o escritório Vox Atelier e a Escola de Teatro Popular. Tá bom, gente? Pode passar. Essa é a nossa equipe que executa, né, a responsabilidade do projeto. Então, nós temos o Roberto Carlos Nunes, que é o presidente da Associação de Moradores, a nossa responsável técnica, ele é o responsável legal pelo projeto, a nossa responsável técnica é a Marlise Sanchotene Aguiar, que é a coordenadora dos núcleos, né, eu, Samara Freitas, que faz parte da coordenação, a Lohane Calheiros e o Patrick. Ai, meu Deus, Patrick, eu sempre esqueço. Marquini, foram os nossos estagiários de arquitetura e urbanismo, e a Andresa Bonan, que é quem está pilotando aqui o nosso encontro, a nossa profissional de mídias. Vamos lá, Andresa. Pode rolar. Aqui, eu convido a professora Marlise. Chegou a Marlise. Oi, gente, só um minutinho, eu estou tentando acertar a câmera aqui, mas eu estou entrando. Tá, ok. Tem gente aguardando para entrar. Então, ok. Então, enquanto a professora Marlise... Aê, Andresa, agora sim. Peraí, só um segundo. Boa noite, pessoal. Se tem gente entrando agora, só para avisar que nós estamos gravando esse encontro, tá ok? Que depois será postado no YouTube. Os encontros de terça-feira da imersão serão postados no YouTube, tá? Os de sexta-feira serão apenas gravados, mas não serão postados.
Alô? Desculpem. Boa noite a todos. Eu sou a professora Marlise, como a Samara me apresentou. Coordeno o NEP e o Cubo, e com muito prazer também estou como responsável técnica deste projeto. E eu vou apresentar para vocês qual é o local, né? Eu sei que tem muitas pessoas de fora, então aqui eu vou trazer uma caracterização. O projeto Entre o Parque e a Favela está situado no bairro da Coreia, em Mesquita. Mesquita é um município da Baixada Fluminense, da região metropolitana do Rio de Janeiro, e ele pretende, este projeto como um todo, reconhecer o território, levantar e estudar soluções arquitetônicas e urbanísticas para essa área, né, e, em especial, a Estrada da Cachoeira, que nós vamos apresentar em detalhes mais à frente. Ela é uma estrada que conecta o bairro e a Avenida Brasil ao Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. Ao longo dessa estrada da Cachoeira, existe o Rio Dona Eugênia, que foi canalizado e ele sofre frequentemente com cheias, e em especial aquelas que aconteceram em 2022, e que também motivou a proposição, né, deste projeto. Essas enchentes de 2022 levou a vários municípios da Baixada Fluminense a declararem estado de emergência. Pode passar, por favor? Patrick. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou Patrick Marchini, estagiário do projeto e faço parte da equipe de levantamento. E esse mapa de... Não estou conseguindo ver direito. Esse mapa, a princípio, ele é o bairro da Coreia, ele traz ali um pouco, identificando o bairro da Coreia na cidade de Mesquita. Logo abaixo tem o mapa de divisão geopolítica da cidade de Mesquita, que ele demonstra como é dividida a cidade em distritos. A maior parte desse mapa ele é representado de verde, que é o APA de Iricema-Mendanha, área de preservação ambiental e também parque natural, e os demais são 16 bairros da cidade de Mesquita, onde se encontram divididos em 3 distritos por conta das 2 barreiras urbanísticas da cidade. Sendo elas, do primeiro ao segundo distrito, o ramal de passageiros da Supervia, e do segundo ao terceiro distrito, a Via Light, que foi construída em 1998, né, com o intuito de diminuir a quantidade de veículos que percorria a rodovia Presidente Dutra em direção aos municípios vizinhos, né? E logo ao lado, em destaque, é o bairro da Coreia, né, com a sua delimitação, e podemos ver também um traçado azul, né? Esse traçado azul percorrendo o centro da Coreia, do início ao fim do bairro. Esse traçado é o Rio Dona Eugênia, como dito, né? E a sua nascente, ele vem da APA de Iricema-Mendanha, que percorre o total de 10 quilômetros, sendo 6 quilômetros em tecido urbano na cidade de Mesquita, e 3 quilômetros apresentados agora no bairro da Coreia. Pode passar, por favor. Esse é o mapa de lotes, onde foi identificado os lotes no bairro da Coreia, e por fim a existência de apenas 2 praças municipais, sendo conhecidas popularmente como Praça Brasil e a Praça Rua Uruguai. Pode passar, por favor. E finalizando essa parte do mapeamento, né, trouxemos o mapa de AUR, né, de área de uso rural, 4, onde, onde a gente nota, né, que mais de 80% do bairro da Coreia está presente em zonas constituídas por áreas consolidadas de origem informal. De acordo com o artigo 5º, a macrozona de ocupação rural é definida no artigo 78 do Plano Diretor Participativo e compreende as áreas destinadas à manutenção do uso rural no maciço de Iricema-Mendanha. Na descrição em destaque, informamos esses dados, incluindo onde está localizado e onde se inicia esse limite. Bem, então, a partir dessa caracterização da área, trouxemos aqui algumas imagens de uma visita que fizemos lá em 2022 com o escritório modelo,
Cubo, e o NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Paisagem, ambos do campus Nova Iguaçu. Nós fomos a convite do diretor do Parque Natural Municipal identificar os danos que aquelas enchentes lá de abril de 22, 1º de abril, parece uma pegadinha, né? Mas, enfim, 1º de abril de 22, e identificamos, ao longo dessa estrada da cachoeira, diversas crateras. Nessa ocasião, pode passar, esteve junto conosco a professora Sara Laval, que é geógrafa, ela é professora do Departamento de Geografia lá da Rural, e ela pôde nos acompanhar e dar um parecer a partir, né, do seu olhar específico lá da geografia, relacionando essas crateras, esses deslizamentos, locais ali, à esquerda dá para ver, né, tem uma manilha que está interrompida, com muitos resíduos. Então, ela pôde, né, ir nos explicando a relação das bacias hidrográficas daquele parque, né, que descem dessa APA, a área de proteção ambiental, e que chegam lá embaixo, então, nessa área urbanizada da Coreia, né? Pode passar, por favor, algumas imagens desse registro. E aí, então, essa visita motivou um relatório, em conjunto, né, com a Rural, onde identificamos, a partir desse desastre ambiental, desse cenário, né, bastante calamitoso, algumas questões de conflitos entre as áreas urbanizadas e essa área, né, a preservar e protegida, que é essa APA do Jericinó-Mendanha. A título de explicação, é um grande maciço, onde a base desse grande morro, né, dessa cadeia de morros, é uma APA, portanto, de jurisdição estadual, né, sob jurisprudência, né, estadual, normativa estadual, e os topos pertencentes aos municípios de Nova Iguaçu e Mesquita, né, cada um com a sua competência. Então, diante desse cenário, esse projeto que propomos, frente ao CAL-BR, ele propõe conciliar essas questões de proteção e de urbanização, trazendo discussões, ações de mitigação de impacto dessa ocupação urbana, e propondo também diálogos sobre metodologias de planejamento, gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis. Outro objetivo do projeto é a sistematização, elaboração, disseminação de um material técnico profissional relevante, né, de arquitetura e urbanismo, para mobilizar e também atender esse público de forma gratuita, né, com esse perfil das famílias de baixa renda, através de realização de projetos, elaboração de cartilhas, trazendo esse conteúdo didático para possíveis intervenções, né, construções, adaptações, melhorias habitacionais, orientações técnicas. Aí tem algumas imagens do que a gente vem realizando, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho. Pode passar, por favor. Nesse projeto, nós propusemos uma metodologia a partir da técnica do teatro do oprimido. Tivemos algumas atividades lá, né? Com essa técnica, criada por Augusto Boal, na década de 60, que tem essa pretensão e esse objetivo de transformar o público em sujeito ativo, né? E ele, o público, que apresenta a sua obra. Pode passar, por favor. E aí, então, realizamos uma primeira oficina com essa técnica, uma primeira aproximação, onde conhecemos os moradores. Pode passar. Realizamos algumas oficinas com o escritório de arquitetura, que o Gustavo e a Paula vão falar também mais profundamente. Pode passar. Uma no dia 3 de junho, outra no dia 17, também com o mesmo escritório. Dia 21, isto. E no dia 1º de julho,
que foi o encerramento das atividades com o escritório de arquitetura. Pode passar, por favor? A última atividade voltou a ser com a técnica do Teatro do Oprimido, onde nós, então, convidamos a comunidade para pensar, né, afetivamente na construção de um futuro para o bairro. E aí tem algumas fotos, mas a Maria também vai falar um pouco mais adiante. Pode passar. Samara? Oi. Só para complementar, dentro do cronograma do Entre o Parque e a Favela, nós estamos agora na terceira etapa, onde entra o Imersão Atis, que é onde, né, temos a honra aqui de receber todos vocês que estão aqui nessa sala conosco. E a dinâmica que nós pensamos foi a seguinte: é uma imersão, gente, então é uma coisa que pula mesmo, né? Vamos pular de cabeça em Atis. E os encontros, eles acontecerão às terças e sextas. Como que foi organizado e é proposto para vocês? Às terças-feiras, nós teremos encontros com conteúdo didático, né? Então, hoje nós estamos aqui no 8/8, com a apresentação do projeto e das demandas levantadas durante todo esse processo que a Marlise acabou de expor, dos encontros com o pessoal da Coreia, né, com as oficinas que foram realizadas lá. Na sexta-feira, dia 11/8, a gente começa com atividades práticas e esse ritmo vai se repetindo durante todo o mês de agosto. 15/8, fundamentos em Atis, 22/8, caracterização da área da Coreia, 29/8, práticas de Atis em comunidades, e no dia 1/9, nós faremos o nosso encontro de sexta-feira com o encerramento da imersão e apresentação das propostas elaboradas pelas equipes, que nós vamos convidar vocês para nos ajudarem, né, colaborarem com esse momento que é muito legal dentro do todo o projeto, né, uma parte muito, muito importante, assim, para a gente, que é poder produzir esses potenciais projetos, propostas para o pessoal da Coreia. E agora eu convido a Maria, que é da Escola do Teatro Popular, para falar um pouquinho do primeiro encontro que aconteceu lá na Coreia com a utilização da técnica do teatro do oprimido. Maria? Oi, gente. Então, eu acho que já foram mostradas algumas fotinhas aqui, né? Vocês viram. Ah, beleza, vai me mostrar a foto aqui também. Então, eu sou da Escola de Teatro Popular. Nós somos uma escola de teatro e fazemos peças, né? Então, a gente se entende como uma companhia, que é uma escola também. E a gente realiza alguns trabalhos de oficinas nos territórios e tal, e eventualmente alguns trabalhos como esse de oficina mais pontual, como foi o caso junto com o projeto Entre o Parque e a Favela. Eu sou graduanda em Engenharia Ambiental e desenvolvo uma pesquisa que relaciona a educação ambiental e também o teatro do oprimido, como uma metodologia, como uma ferramenta de diálogo e tal, que potencialize a educação ambiental. No primeiro encontro, eu vou pedir para passar, por favor, o slide. O primeiro encontro foi um momento muito importante, assim. A gente preparou um lanchinho, então teve um lanchinho de lanche, e também foi o primeiro encontro para mobilização lá, né? Cara a cara, vendo gente, do início do projeto mesmo. Então, foi um momento que a gente estava bastante ansioso e também a gente precisava entender algumas coisas, né? Algumas situações. E aí, a gente fez algumas apostas. Uma aposta foi ser na quadra. Então, vocês estão vendo essa quadra? É a quadra da peteca, que fica bem próximo ali ao rio e é um lugar bem central no bairro. A gente escolheu lá, pensando que era um lugar aberto, que poderia trazer pessoas que passassem, vissem, né? O que acontece é que nesse primeiro encontro a gente teve algumas dificuldades, o que levaram a gente a repensar os encontros de teatro do oprimido. E também
acho que deu um pouco do tom do que seria para as outras oficinas. Então, foi um momento mesmo, assim, de botar o pezinho e testar a temperatura da água. Nesse primeiro momento, a gente viu que a quadra era uma dificuldade por conta da exposição das pessoas. E ainda mais que a gente chegou com uma oficina de teatro deprimido para um lugar que a gente sentiu as pessoas muito constrangidas, na verdade. As pessoas, no geral, chegavam muito mais pelo lanche do que realmente para participar do debate, para participar da atividade. Então, a gente até sentia que tinha algum interesse, mas tinha um certo constrangimento. Que piorou porque tinha algumas pessoas do lado de fora conversando e tal, e a gente acha que isso pode ter um pouco desmobilizado as pessoas a entrarem, a sentarem e tal. Em um dado momento, a gente percebeu que as pessoas eram muito poucas, eram menos pessoas que estavam participando, que eram da comunidade, que pessoas que eram os próprios oficineiros, pessoas do projeto e tal. E aí isso trouxe algumas indagações para a gente, né? Por que será que elas não estariam participando? Então, a gente acabou achando que existia uma certa vergonha, talvez uma falta de proximidade com o teatro, o que é bastante normal, assim. E aí a gente decidiu fazer algumas mudanças. Então, esse foi o primeiro encontro. A gente pôde, apesar das dificuldades, alguns problemas já surgiram. Então, no primeiro encontro, eles já falaram, por exemplo, sobre transporte, que demorava muito para passar e tal. E também falaram uma coisa sobre iluminação. Principalmente as mulheres falaram sobre iluminação. A gente identificou um marcador de gênero aí. Mas aí essa conjuntura já mudou um pouco, por exemplo, porque já teve uma reforma de iluminação no bairro. Então, já é uma coisa que mudou. E aí, pode passar, por favor? A gente observa algumas crianças que tinham no encontro, e aí está a equipe toda. E a gente percebeu que, em algum dado momento, a equipe era maior do que as pessoas que estavam, né? Que acabou passando muitas pessoas pela atividade, mas nenhuma de fato ficou até o final. E aí eu queria saber da organização do pessoal daqui, se eu continuo, falo sobre o segundo encontro, né, encontro final dessa atividade, dessa etapa, ou se a gente faz cronologicamente, a gente tinha combinado, né, de fazer cronologicamente com a oficina da Vox. Passa para o Gustavo e para a Paula agora, Maria, e aí depois volta para arrematar, né? Acho que fica legal. Então, agora Gustavo e Paula, depois a gente começa a falar sobre o último encontro. Oi, gente, boa noite. Eu vou começar a pegar um pouco aqui o gancho do que a Maria colocou depois do teatro. Se possível, por favor, peço para botar a apresentação. Mas a gente pegou um pouco desse gancho dela, dessa primeira atividade, né? E, bom, meu nome é Gustavo, já foi apresentado, né? Eu trabalho junto com a Paula, e a gente resolveu fazer algumas oficinas, seguindo, pode passar esse primeiro, por favor, para o próximo. A gente continuou, né, o pontapé da Maria com alguns objetivos das nossas oficinas, que tomou um rumo diferente da metodologia inicial do teatro. A gente queria primeiro fazer uma aproximação dos moradores do projeto já iniciada com o teatro, né, tentar aprofundar e realizar esse chamado para mais gente participar das oficinas, para eles entenderem o projeto, enfim, entender aonde a gente queria chegar com essa construção dessa ação urbana, né, arquitetônica urbana, introduzir, né, as oficinas de uma maneira a se pensar o bairro. É importante familiarizar uma determinada forma de pensar o bairro em função de atividades que a gente estava desenvolvendo, né? Evidenciar conflitos de diversas ordens, trazer a fala do morador como um norteador
para algumas ações que a gente pode tomar no território, e fazer com que, né, como eu comentei, com que esses conflitos tornem-se uma alternativa de uma reconfiguração do espaço. Então, fazer com que a voz, né, primeiro contato que a gente tem com os moradores, façam que verbalize as ideias que eles têm sobre o bairro, os problemas, as potencialidades, e fazer com que isso, no final das contas, torne-se um combustível aí para a gente poder repensar algumas questões que eles mesmos identificam como sendo questões vitais para a melhor qualidade de vida dessas pessoas. Pode passar. Bom, nesse sentido, a gente pensou 4 oficinas, né? Nós realizamos 4 encontros diferentes, conforme foi apresentado inicialmente pela Marlise. A primeira oficina foi pensada de forma a identificar os moradores que estavam participando da oficina inicialmente e de onde que essas pessoas estavam falando, né, no sentido de onde elas moravam no bairro, e nesse sentido onde elas moravam e onde elas trabalhavam, para a gente poder identificar não só o perfil desses moradores, né, qual era a idade, né, e ao mesmo tempo qual era a região geográfica, né, da localização, do endereço dessas pessoas em relação ao bairro, para a gente ver se estava ocorrendo, né, uma certa participação homogênea das pessoas que lá estavam seguindo nessas oficinas. Depois a gente fez uma identificação das problemáticas, né, e a gente seguiu aí fortalecendo uma certa forma de participar com que essas pessoas pudessem realmente, sabe, trazer tudo que estava, de alguma maneira, colocado no cotidiano como sendo um problema de diversas ordens, né? A Maria até comentou algumas coisas, relações de mobilidade, por exemplo, né? Pegar ônibus, ir até o trabalho, ir para outros bairros, ir para outros, enfim, municípios, como é que isso funciona, foi uma questão que apareceu bastante, mas também como que é o cotidiano dessas pessoas em matéria de infraestrutura, em matéria de, enfim, serviços básicos públicos. Depois a gente identificou algumas potencialidades do bairro, que também foram apontadas pelos moradores, e nessas potencialidades a gente tenta entender, né, o que está, de alguma maneira, trazendo vitalidade a esse bairro, o que é encarado enquanto coisas positivas que acontecem, feiras comunitárias, enfim, associações, grupos, atividades culturais. Então a gente está sempre tentando ouvir o outro lado da moeda. E na última oficina que a gente fez, a gente tentou ouvir dos moradores o que seria a prioridade deles, né? Assim, se eles pudessem fazer algumas transformações frente a tudo que foi debatido nessas oficinas anteriores, quais seriam essas transformações? Bom, e aí a Paula vai continuar, pode passar, por favor? A Paula vai continuar explicando como que foram essas oficinas de uma maneira mais detalhada. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Então, como o Gustavo falou, eu vou apresentar agora um pouco de cada oficina, né? Vai ser uma explicação breve, mas para vocês já entenderem como é que foi o processo e alguns resultados em relação a esse debate. Na oficina 1, esse nome que a gente bota aí do lado foram os nomes que foram divulgados, né, em cartazes no bairro. Então, a gente colocou aí na apresentação esse mesmo nome. Sempre com essa parte inicial de encontros para pensar o bairro Coreia, em cada oficina a gente botava uma segunda parte. Nesse primeiro a gente botou Vamos Conversar, que seria essa primeira oficina de introdução, né, da nossa parte, né? A gente tinha tido a oficina do teatro, e com o nosso escritório seria a primeira que teria esse caráter aí mais de pensar questões problemáticas e potencialidades do bairro. E aí, pode voltar. Nessa daí a gente consegue ver, essa primeira imagem, a participação dos moradores. A gente mudou o local, né, como a Maria falou, a quadra, a gente estava achando que os moradores ficaram muito expostos, estavam com um pouco de vergonha, talvez, então a gente preferiu fazer no espaço da Associação de Moradores, e então, aí essa sala, né, da associação, e a gente estava trabalhando sempre com o mapa. Vocês podem ver na parede, ao lado esquerdo, um mapa do bairro. Esse mapa, a ideia dessa primeira oficina foi mostrar esse mapa, que seria um mapa que a gente ia usar nas outras oficinas também, mapas iguais,
E a gente preferiu trabalhar com essa linguagem desse mapa, nessa visão de satélite, porque a gente imagina que é uma linguagem que já é conhecida pelos moradores, porque muita gente usa esse tipo de mapa no celular. Então, a gente preferiu trabalhar dessa forma, um mapa simples, que a gente indicou a princípio, né, nós dois, a gente indicou já alguns pontos principais do bairro, na nossa visão, e algumas ruas também, as ruas municipais do bairro, e com essa visão de satélite a gente consegue identificar de forma fácil as construções, os espaços verdes, espaços vazios. Então, a gente fez duas dinâmicas nessa... Pode passar, por favor. A gente fez duas dinâmicas nessa oficina. A primeira dinâmica foi relacionada a... Bom, primeiro a gente explicou, né, um pouco do projeto, como seriam as outras, mas a primeira dinâmica a gente perguntava para eles onde eles moravam, né, e onde eles trabalhavam. E a gente conseguia marcar no mapa, e aí a gente tem uma imagem, né, de um participante mostrando alguns pontos, né, que a gente estava debatendo ali no mapa. A gente sempre tentava estimular essa participação desses moradores para irem à frente, mostrar no mapa. Nem todos sentiam a vontade no início, preferiam ficar sentados e falar e explicar. Alguns moradores preferiam ir na frente, e a gente respeitava também, né, essa decisão. Então, a primeira, pode passar, por favor. A primeira dinâmica, a gente teve esse resultado, que eram post-its colados, indicando o nome dos moradores, né, e botando ali no local onde eles moravam. Então, os post-its amarelos são os locais de moradia desses participantes. Os post-its em azul são os locais onde esses participantes trabalham. Vocês podem ver que tem menos azul, porque nem todos os moradores que estavam participando trabalham ali no bairro, né? Então, a gente marcou só dos que estavam ali próximos. E aí a gente conseguia ter uma noção da distribuição desses moradores no bairro, até para conseguir fazer, né, a chamada de moradores que talvez não estivessem ali em determinadas regiões do bairro. Então, a gente pode ver que a região mais ao norte ali do bairro tinha os moradores. Então, também, além da gente ter essa noção, né, para depois comparar com a questão de problemáticas e potencialidades, isso também servia e auxiliava nesse chamamento, né, das próximas oficinas, e entender de onde que as pessoas estavam vindo. Então, essa foi a primeira dinâmica. A segunda, não dá para ver muito no mapa, mas a segunda dinâmica, a gente pediu para esses mesmos participantes identificarem outros locais de importância do bairro que não estavam marcados aí, porque a gente marcou os locais que a gente entendia como importantes, como escolas, praças, mas a gente sabe que, né, os moradores convivendo naquele espaço do bairro iam ter outros espaços marcantes e que seriam importantes estarem nesse mapa. Então, a gente fez essa segunda dinâmica, que era para identificação de espaços importantes no bairro, para a gente considerar nos próximos mapas das outras oficinas. Então, surgiram aí alguns outros espaços que foram identificados. Esse daqui é o mapa, é o mesmo mapa que a gente viu anteriormente, mas esse mapa a gente passou para o computador, a gente digitalizou e fez de uma forma um pouco mais clara, né? Aquele primeiro foi o mapa que foi realmente da oficina com os post-its. Então, aqui, nesse mapa digitalizado, a gente tem todos os participantes, inclusive das outras oficinas, porque esse mapa dos moradores a gente manteve na parede. Em cada oficina nova, quando vinham pessoas que não estavam nas oficinas anteriores, a gente ia adicionando para ter, ao final, todos os participantes das 4 oficinas no mesmo mapa, né? Tanto em relação à moradia em amarelo, quanto azul de trabalho. Então, esse foi o resultado aí da primeira oficina, esse daí já considerando as pessoas das 4 oficinas. Pode passar. A oficina 2, ela já tinha o objetivo de debater problemáticas do bairro, né? Então, o nome dessa oficina era Encontro para Pensar o Bairro Coreia, Quais os Problemas? Então, a gente trabalhou para facilitar, né, tanto a oficina em si, a dinâmica da oficina, quanto também a sistematização e depois as propostas, né? A gente dividiu em 5 temas, que são temas que são relacionados entre eles, são interrelacionados. Né, não são temas totalmente fechados, mas que auxiliam nessa organização. Então, a gente trabalhou com o tema habitação, mobilidade, meio ambiente, equipamentos públicos e desenvolvimento econômico.
sempre relacionados à questão dos problemas do bairro. A partir desses temas, a gente trabalhava perguntas. Pode passar, por favor. A gente foi fazendo perguntas, sempre relacionadas aos temas, e os moradores iam identificando esses problemas no mapa. Então, a ideia era a gente entender qual era o problema e aonde aquele problema estava no bairro. Claro que tem alguns problemas que são problemas gerais, né? A gente pode ver ali no mapa, em roxo, são os post-its foram mapeados os problemas. Ali tem uma moradora, junto com o Gustavo, marcando um problema, identificando no bairro da Coreia esse problema que ela estava falando. Do lado esquerdo, a gente tem alguns post-its colados numa área ali fora ali da parte das ruas, que eram esses problemas gerais. Então, quando a gente conseguia identificar, a gente botava no local, né, aproximado. Então, essa daí é uma imagem, né, só para a gente ver, da moradora identificando esse problema. Pode passar. A gente tem a imagem do mapa final, já com todos os problemas que foram identificados. Esses post-its amarelos não são os problemas, eles são aqueles locais que eles foram identificando no primeiro mapa, né? Na primeira oficina, que eram locais importantes, a gente colocou aí para ter sempre eles no mapa. Pode passar. E aí, integrado com aquele mapa das problemáticas, a gente ia criando uma tabela. Essa tabela nós mesmos escrevíamos, né, os oficineiros, que era para identificar e ajudar a sistematização depois desses dados. Então, no post-it, a gente botava sempre o código, uma abreviação daquele tema. Então, por exemplo, se era alguma coisa relacionada à habitação, a gente colocava AB, ou habitação 1. Se era um segundo problema sobre habitação 2. Se era sobre, enfim, desenvolvimento econômico, a gente botava uma sigla com o número 1, 2 e 3, para a gente ir listando esses problemas pelo tema e o número dele. Então, na tabela aparece isso, o tema, o número, qual a questão que foi falada, né, qual era o problema, e a identificação do local. Então, alguma coisa que fosse ou a localização ou alguma especificidade desse problema, para a gente ter uma identificação mais precisa. Então, essas tabelas foram feitas na oficina, eram feitas simultâneas com a marcação do mapa. A gente botava o mapa e escrevia na tabela. Pode passar. E aqui a gente tem uma listagem, de forma resumida, né, de algumas questões levantadas na atividade, que a gente entende como principal, dessa atividade de problemática. Então, relacionada ao tema de habitação, né, a gente viu, pela fala dos moradores, é importante frisar que aqui sempre são as falas dos moradores, tá, que a gente trouxe, né, como a questão da problemática. Algumas habitações que corriam risco de desmoronamento, tanto por questões de materiais ou pela localização. A gente via, né, os principais temas que foram trabalhados em relação à problemática, que foram apontados, foi mobilidade e meio ambiente. Então, em relação à mobilidade, o problema que a maioria das pessoas falaram foi em relação à linha de ônibus. Só tem uma linha de ônibus que passa no bairro, ela passa numa área mais central do bairro, mas só tem uma, então demora muito. E aí, como alternativa, os moradores acabam usando muito mototáxi, e eles foram falando os pontos de mototáxi, onde estavam, que funciona bem, mas é uma alternativa, e bicicleta também. Mas, apesar deles usarem muita bicicleta, faltam ciclovias no bairro. Isso foi apontado por eles. Em relação a questões de meio ambiente, apontaram também questões de incêndio nessas áreas, essa área do maciço, né, que é essa área que a gente vê no mapa à esquerda, que é essa área mais verde. Então, acontecem incêndios com frequência, inundações, que a Marlise até comentou, né? Então, a gente tem aquele rio que passa no meio do bairro, um rio numa área central da Coreia, e acontecem inundações quando tem chuvas muito fortes. Inclusive, eles até falaram os anos que foram, né, que aconteceram essas chuvas. Além disso, alguns locais têm esgoto aparente, falta de água, né, esses problemas de infraestrutura. Em relação a espaços verdes, espaços livres, eles comentaram, né? Eles têm algumas praças no bairro e áreas próximas. A Praça Brasil era sempre a mais comentada, uma praça que tem ali na Coreia, mas ainda existe uma demanda por mais espaços de praça, inclusive de parque. Eles têm aquele parque ali próximo, né? O parque municipal,
mas eles falam sobre parques urbanos, parques, né, de áreas de lazer ali, bem na área do bairro. Inclusive comentaram, né, sobre como seria interessante um parque de Madureira ali, enfim, de uma estrutura maior nesse sentido. Algumas ruas também falta arborização. A gente ouviu eles falarem muito sobre falta, assim, né, demandas de atividades culturais no bairro. Existe uma concentração na prefeitura, mas que é fora do bairro, né, mas no bairro em si existem poucas atividades, então espaços para essas atividades seria importante. E falaram um pouco sobre o comércio, existe o comércio no bairro, mas não são comércios tão amplos, de áreas tão grandes, enfim, foram questões aí que perpassam por todos aqueles pontos, aquelas temáticas, que no caso elas se relacionam, né, não são tão fechadas, mas que acabam tendo algum foco em uma temática ou outra. Pode passar. Bom, aqui já é o mapa, aquele mesmo mapa que a gente mostrou anteriormente, mas a gente digitalizou, fez ele, enfim, passou a limpo, né, vamos dizer assim, mas com a mesma característica, a partir desses códigos, a gente vê aí na legenda, né, H, habitação, E, mobilidade, meio ambiente, equipamento público e desenvolvimento econômico. Então, esse mapa, a gente consegue ver a distribuição dessa questão, dessas problemáticas, e também a gente vê pela temática. Então, essa temática é importante, que a gente vai vendo onde que aparecem cada tema desses nas áreas do bairro em si, tá? Então, pode passar, para vocês terem uma ideia. A oficina 3, foi a metodologia é parecida com a oficina 2, mas a gente foi tratar nessa oficina sobre as potencialidades, né? Então, a gente bota como título o que é bom e o que pode ficar melhor, porque existem muitas práticas interessantes, né, muitas atividades que já existem, espaços que já existem que funcionam muito bem, mas que, né, é interessante a gente saber quais são esses espaços, essas práticas, e como que a gente pode ainda melhorar e trabalhar isso junto com as problemáticas, né? Então, trabalhar isso de forma conjunta. Então, também 5 temas que são interrelacionados entre eles, né? Então, a gente tem práticas sociais, que práticas sociais têm relação com os espaços de caminhadas, né, prática de caminhadas, exercícios, esportes, práticas culturais, práticas econômicas, práticas religiosas e práticas locais específicas. Locais específicos seriam algo bem daquele bairro, alguma horta, alguma iniciativa dos próprios moradores para aquele local, para algum local específico do bairro. Pode passar, por favor. E aí a gente tem uma foto da oficina. Essa oficina foi a oficina que teve mais movimento, mais participantes. A gente tem, né, uma imagem ao lado minha, marcando também a potencialidade no mapa. E aí vocês podem ver que o mapa é o mesmo da problemática. A gente fez sobreposto para identificar problemática e potencialidade uma ao lado da outra, né? Então, a gente trabalhou com o roxo, o post-it roxo para problemática e o post-it verde para potencialidade. Pode passar, por favor. Aí a gente tem um mapa que foi feito na oficina, com essa sobreposição de problemáticas e potencialidades. A gente vê que a potencialidade, né, que são esses post-it verdes, eles têm uma concentração nessa parte mais inferior do bairro. Essa parte mais central é a quadra da peteca, que até a Maria falou, que foi a primeira oficina, então tem uma concentração de atividades e práticas sociais, principalmente, né, ali na quadra da peteca. Nessa área mais embaixo, próximo da prefeitura, que já sai um pouco do limite do bairro, mas é uma área limítrofe, né, bem próximo, perto da estação. Avenida São Paulo, que é uma avenida que tem ali mais para cima, mais próximo da linha de trem, é uma avenida que também foi muito falada, então a gente consegue ver essa distribuição das potencialidades também nessas áreas, que nos ajudam a pensar, né, bom, vocês vão poder pensar assim, essas propostas a partir dessas questões levantadas. Pode passar. E aí a tabela, que foi aquela mesma metodologia, a gente marcava no mapa com um código daquele tema, né, de práticas sociais, locais específicas, econômicas, enfim, e a gente botava um número. Então, a gente ia listando um número, né, de acordo com cada temática,
as questões e a identificação do local. Pode passar. E aí, listando algumas questões levantadas nessa atividade de potencialidades, a gente tem a quadra da peteca, que é essa que estava na primeira oficina do teatro, é um lugar muito utilizado para a prática de futebol, assim como campeonatos também, que acontecem no local, e os moradores relataram que acontecem esses campeonatos em outros locais também, como, por exemplo, no campo do Potiguar, que vou falar logo mais, né, que também é uma área bem importante para o bairro, Rua Paraná e Tênis Clube. E a gente identifica, então, que esse campo Potiguar, ele tem um uso muito diversificado, inclusive está em obra agora, tem um campo, junto, né, com um projeto para uma escola, sendo feita essa obra, Clínica da Família, próximo, né, então são áreas próximas, que acabam criando essa centralidade ali para o bairro, e esse campo do Potiguar foi muito citado nessa oficina. Então, a gente vê que tem uma importância, tanto a quadra da peteca, o campo do Potiguar. Em relação a questões, né, de práticas econômicas, a gente perguntou sobre feiras, sobre comércio, eles apontaram que existem feiras em alguns dias da semana, né, na Rua Goiás, Avenida São Paulo, Feliciano Sodré, que é beirão da estação, e existe feira de artesanato na prefeitura. A estação de trem ali de Mesquita tem uma concentração de comércio informal, que pode ser pensado como uma potencialidade para esse local, então já existe esse uso. E aí, perguntando sobre questões de práticas religiosas, eles apontaram algumas festas, procissões que acontecem em igrejas católicas, doação de alimento, em locais espíritas tem assistência psicológica, então foram algumas coisas apontadas referente a essas práticas religiosas. Em relação a essas práticas locais específicas, de alguma coisa que eles fizeram no local, alguma intervenção, eles comentaram sobre uma ponte improvisada que foi feita na Avenida Brasil, que é a avenida que está beirando o rio, esse rio que passa no bairro, mais próximo à entrada do parque. Então, eles relataram sobre essa ponte improvisada, que também é um potencial de, enfim, talvez ser melhorada. E aí a gente vê, né, que tem alguns pontos que foram muito citados. O campo do Potiguar, que eu falei, a prefeitura, que acaba sendo uma centralidade de ações culturais esporádica, pela fala dos moradores, a gente percebeu. A Praça Brasil, que acaba sendo uma centralidade em relação a atividades, de esporte, lazer, e a Avenida São Paulo, que tem muitas atividades. Pode passar. Aí é o mapa, no caso das potencialidades, e a gente vê essa concentração, né, ali na área mais embaixo da prefeitura, da Praça Brasil, do Campo do Potiguar, e na Avenida São Paulo. Pode passar. E aí, para finalizar a minha parte, né, depois o Gustavo vai voltar só para fazer uma fala final, a oficina 4, a ideia era o que você quer para o futuro, né, o que esses participantes pensam como prioridade para o bairro. Então, a gente fez 2 dinâmicas. A primeira era uma dinâmica, que era essa imagem aí da esquerda, era um cartaz para eles identificarem as prioridades em relação a problemas e potencialidades, potenciais para o bairro. Então, passando, né, a gente passou para o computador, para ficar mais claro, mais fácil de ler. A maior parte dos problemas que foram falados foram em relação ao transporte. Eles acabaram apontando problemas de forma mais geral, mas a gente já tinha os dados mais específicos das outras oficinas, né? Então, o transporte foi... Cinco pessoas comentaram sobre isso. Iluminação, algumas pessoas falaram, não tinham falado na oficina de problemática, então algumas coisas aparecem aqui que não estavam nas outras oficinas. Em relação ao asfalto de rua, mas são questões pontuais. A iluminação também é bem pontual e na Avenida Brasil, né? Falta de apoio à primeira idade, essas questões também não tinham sido apontadas, que é abrigo para animais e clínica veterinária pública, então que poderiam, que é um problema, né, a falta desses espaços, e como potenciais, uma escola, curso técnico, foi falado, revitalização do rio, utilização, né, de áreas vazias do bairro, o retorno das festas comemorativas, mais mercados para o bairro, praças, espaços de lazer, comércio, enfim.
Muitas coisas que já estão sendo comentadas problemáticas, mas aqui aparecem como prioridades para o bairro, a partir da fala dos moradores. Pode passar. Aqui é uma foto dos moradores. Gente, é até uma questão interessante de se falar, que em todas as oficinas, a maior parte dos participantes eram mulheres, né? E nas 4 oficinas a gente verificou isso. E aí essa era a segunda dinâmica, que era para trabalhar as prioridades ou outras questões que poderiam, né, ser de propostas para o bairro no mapa. Então a gente tinha um outro mapa vazio, sem nenhuma intervenção, e a gente distribuiu algumas imagens, revistas, folhas em branco, se eles quisessem desenhar, para eles colarem e pensarem em relação aos espaços, né, para localizar aonde que eles queriam aquela intervenção, aquela proposta no bairro. Pode passar. Aí a foto de algumas moradoras colando, algumas imagens no mapa. Pode passar. E aqui foi o resultado. Talvez fique um pouquinho difícil de ver, mas é o mapa no fundo, né? E a gente tem algumas imagens, como, por exemplo, na área da prefeitura, lá embaixo, uma imagem de carnaval, que tem relação com esse retorno das atividades, né? Que eles falam que acontece na prefeitura, atividades de festas, culturais. Ali na Praça Brasil, a gente tem atividades de futebol, de brinquedos infantis. Na Avenida São Paulo, prática de capoeira, música, né, uma pessoa tocando, enfim, áreas perto ali da Avenida Brasil, ponto de ônibus, mais arborização, ali perto da Estrada da Cachoeira, que é à direita, à esquerda, lá no alto, né, hortas, trilha, enfim, algumas práticas, e tanto práticas quanto espaço, que poderiam ser importantes para somar, né, em relação a todas as outras atividades que a gente fez. Tá? Então, eu finalizo aqui a explicação das oficinas. Espero que tenha ficado claro. Sim, foi uma breve explicação. Ah, tá, aqui ainda tem essa parte, que é só a conclusão. Foi um pouco do que eu já falei, né? A questão dos problemas de transporte público, de iluminação, falta de apoio à primeira idade, revitalização do Rio, enfim, são as questões, né, a conclusão foram as questões que foram trabalhadas naquela primeira dinâmica das prioridades para o bairro, tá? Então, eu acabo aqui, eu vou passar para o Gustavo, fala. Bom, gente, só para fechar, né, a Paula falou aí sobre as 4 oficinas que a gente fez, foram oficinas que demandaram tempo, preparação, enfim, a gente até comenta aqui que a participação da associação foi fundamental, né, eles foram, né, a Associação de Moradores foi fundamental na estrutura, na forma de organização, no chamamento dos moradores. Então aqui eu faço uma nota muito importante, sabe, essa observação, que essa articulação da Associação de Moradores para fazer com que, né, esse lugar traga essa aproximação da comunidade como um todo para esse local e essas vozes serem reverberadas é muito importante. Então, né, alguns pressupostos que a gente colocou como conclusão dessas 4 oficinas foram justamente essa possibilidade de ampliar, né, as problemáticas e as potencialidades do bairro de uma maneira clara para todos os moradores. Às vezes algumas pessoas ouviam coisas pela primeira vez, às vezes havia uma troca de um debate que a gente considera muito feliz do ponto de vista, a gente nem começava as oficinas, as pessoas estavam conversando sobre o bairro. Então, assim, aquele local virou, assim, né, um ponto de efervescência dessas ideias que estavam acontecendo. A gente, né, coloca alguns pressupostos que são aí gerais, que deveriam acontecer, a meu ver, de uma maneira comum a qualquer lugar que se faça um projeto, um planejamento, uma gestão adequada do território, indicar, enfim, trabalhar com indicadores de qualidade social e ambiental, para saber realmente como que as coisas estão acontecendo no bairro, né, que tipo de impacto ambiental está acontecendo, como que o impacto de mobilidade está acontecendo, forma de articular a Coreia com os bairros da região, porque, né, aí a gente começa a pensar ele como parte integrante do município de Mesquita e como que ele tem a sua distinção, a sua particularidade, mas ao mesmo tempo tem, né, o seu destaque nesse município.
e, ao mesmo tempo, considerando esse grande peso ambiental que todas as cidades têm, mas que lá é uma coisa que fica latente, justamente por causa do rio Dona Eugênia, que cruza o bairro como um todo, e o maciço Jericinó-Mendanha, que está, enfim, à vista, né, faz o plano de fundo desse grande bairro que a gente teve essa possibilidade de estudar e trabalhar junto com os moradores, né, levantando essas questões. Pode passar. Bom, esse é um mapa síntese, né, sobreposição, na verdade, das colocações de problemáticas e potencialidades. Então, aqui a gente já começa a ter alguns indicadores do que se mostrou mais evidente, né, nessas reuniões. Pode passar. E dessa sobreposição, a gente fez esse mapa que a gente está chamando de uma síntese, né, marcando 4 localizações, na verdade, que a gente chamou de 2 eixos principais, que é o eixo Dona Eugênia, que é o rio, basicamente o rio que cruza o bairro como um todo, vai desde o acesso da Estrada da Cachoeira, que é o acesso ao Parque Municipal de Nova Iguaçu, até a Prefeitura de Mesquita. O eixo da Avenida São Paulo, como a Paula comentou, é uma avenida que apareceu muitas vezes nas falas dos moradores, com uma série de coisas que aconteciam, de vez em quando acontecem. E esses 2 elipses, né, que nós fizemos, assim, que foram pontos de maior concentração, tanto do ponto de vista de potencialidade, como de algumas problemáticas. Então, próximo à prefeitura, próximo ao cruzamento ali do bairro da Coreia, junto ao bairro central. Então, assim, é um lugar que tem a Praça Brasil como um ponto quase central dessas atividades que acontecem, e a Praça da Peteca, né, o Quadra da Peteca, com o Campo do Potiguar, quase como uma centralidade urbana desse bairro, visto a proximidade entre esses 2 espaços livres, que aqui estão colocados como uma praça, e atividades que acontecem nesses locais. E esses 2 eixos que, ao mesmo tempo, enfim, agregam e amarram todas essas centralidades que a gente está destacando aqui. Pode passar. E aí a gente fecha só com algumas questões de diretrizes de escala de planejamento, mas ao mesmo tempo de projeto que pode ser realizado, né? Essa elipse potiguar que nós identificamos como sendo esse grande campo, que já está passando por uma reforma nesse momento, o que a gente identifica como uma centralidade, visto tudo que foi falado, e ao mesmo tempo amarra questões de comércio, lazer, educação, saúde, preservação ambiental, mobilidade. Essa elipse da Praça Brasil, ela tem uma certa proximidade com o centro, então a gente encontra isso, né, um eixo de articulação intermunicipal, articulação, na verdade, intermunicipal, pela proximidade também da linha do trem, e também pela proximidade dos outros bairros, né, é uma questão de um recorte regional aí que a gente pode destacar, como tendo esse transporte ativo, serviços culturais, né, e a própria Praça Brasil, que é um ponto muito falado pelos moradores. E o eixo da Avenida São Paulo é um eixo norte-sul, que vai, né, praticamente até essa conexão entre o município de Nova Iguaçu, trazendo, né, e levando ao mesmo tempo as pessoas para dentro do município de Mesquita, através desse eixo norte-sul, e ao mesmo tempo trazendo, enfim, questões de comércio, ações mais efêmeras, a rua, né, como sendo esse principal articulador dessas ações que acontecem, principalmente nessa avenida. E, por último, o eixo da Avenida Dona Eugênia, que é esse rio, basicamente, que cruza o bairro de norte a sul, como eu já havia falado, e que, ao mesmo tempo, margeia a Avenida Brasil, que corta o município também de um lado a outro. Então, com isso, a gente encerra, né, a nossa apresentação e passa a palavra aí novamente para Maria, para, enfim, para ela fazer esse encerramento de tudo que foi tratado nessas oficinas. Então, gente, continuando aí para fechar o ciclo, a gente teve a galera aí da organização, se puder botar só a última foto, que é a foto do mapinha e tal, Carregando aqui, carregando. Show. A gente fechou também esse ciclo com uma oficina de teatro do oprimido. O que foi bom, assim, porque a gente pôde iniciar e terminar, né, do mesmo jeito e tal. Só que a gente usou uma metodologia bem diferente, dado que a gente foi observando algumas coisas, a gente teve algumas trocas com
os outros oficineiros. E, além disso, acho que um dos pontos altos que a gente sentiu foi essa parte do mapeamento, que as pessoas se engajaram muito no mapeamento. Se no primeiro encontro a gente fez uma oficina de teatro mais mesmo, com alongamento, coisas mais corpóreas, com mais toque, mais mobilização, a gente fez a técnica do teatro-imagem. Então, a gente pediu para a galera produzir imagens sobre os problemas da Coreia, produzir imagens sobre a Coreia que eles desejam. No segundo encontro de Teatro do Oprimido, no último encontro dessa etapa, o que a gente pensou foi de fazer um mapeamento afetivo. E aí a gente produziu esse mapinha, a gente não produziu ele, a gente acabou nem usando tudo, a folha toda, mas ele foi uma adaptação de uma metodologia, de um jogo, na verdade, de teatro do oprimido, que chama Contação de História, para uma coisa que a gente pudesse ficar mais sentadinho, com menos mobilização corporal e tal, e também que a gente pudesse ter um produto final que fosse legal, que a gente pudesse, né, tratar e que isso envolvesse o nosso debate. Aí a gente acabou adaptando o mapeamento afetivo, só que o que acontece? As pessoas, elas iam contando uma história, tinha uma parte de como é que a gente pediu para contar como é que era a história da Coreia, e depois a segunda parte foi qual era a Coreia que as pessoas sonhavam. Então a gente mexeu muito com. A gente tentou, né, alocar uma parte que a gente falasse muito das vivências, das experiências, do que as pessoas tinham ouvido dos seus familiares, como é que é a história das pessoas, de ir para o bairro, como é que elas chegaram lá, ou como suas famílias chegaram lá. E uma outra parte que a gente tentava alinhar os desejos dessas pessoas para o bairro com o que elas tinham já aprendido e tal, debatido durante as outras oficinas. Então, a gente produziu um trabalho bem legal, e aí falaram sobre o hospital, falaram sobre um antigo farmacêutico que tinha, que aplicava a injeção nas pessoas, falaram sobre como antes tinham animais, falaram sobre festa de carnaval, foi um elemento que trouxeram, sobre festa junina e tal. E as pessoas foram trocando, assim, sobre o bairro. E aí, no final, a gente começou a desenvolver essa parte, né, dos sonhos, o que as pessoas queriam para o bairro. E aí, uma das coisas já tinha surgido nessa coisa da clínica veterinária, que a Paula falou em algum momento, surgiu de novo, falaram sobre feiras de empreendedorismo por conta da necessidade das mães, das mulheres, enfim, deles acharem que talvez, e acho que isso é muito importante dizer, nesse dia, a maior parte eram de mulheres, e eu acho que as mulheres foram uma grande presença, uma grande força durante essa oficina, durante quase todos os encontros, assim. E aí, as mulheres falaram sobre essa feira e tal, para tentar mobilizar uma feira de artesanato, alguma coisa assim. Uma das outras vivências que eu achei interessante foi um relato assim bem no final que a mulher falou, uma das participantes falou que gostava de tomar banho de rio quando era mais nova, que tomava banho, tinha uma relação com o rio, e aí tomava banho de rio, tomava uma cervejinha e tal, não sei o quê. E aí ela falou que ela desejava isso para os filhos dela, que eles pudessem ter uma vivência do lazer com o rio mais próximo. Além disso, relataram bastante sobre o parque e tal, e falaram desse desejo que o parque pudesse ter talvez algumas barraquinhas, mas aí a gente também falou sobre a dificuldade de ter barracas dentro do parque, porque por ser uma zona protegida, e aí falaram sobre, né,
a possibilidade de alinhar alguns pequenos empreendimentos na porta do parque com os eventos que acontecem no parque, final de semana e tal. Então foram surgindo algumas coisas que mobilizaram as pessoas. Essa oficina foi bem mais sentadinha, bem mais tranquila e tal. Mas mesmo assim, ainda teve muito maior participação. Então a gente enxerga que, nesse caso, foi uma escolha, assim, ter optado por uma forma que fosse mais do diálogo e da produção mais material, com mapas e tal. Bom, acho que é isso. Vou passar aqui de novo a fala para a organização. Qualquer dúvida, estamos abertos. Esses materiais vão ser disponibilizados, vão ter outros materiais também que vão ser produzidos. Então, acho que é isso, gente. Gente, muito obrigada. Agradeço a Maria, a Paulo, o Gustavo. Eles foram essenciais, assim, nossos braços e pernas e ouvidos e coração, né? E agora a gente gostaria de fazer uma troca com o pessoal que se inscreveu, tá? Vocês fiquem à vontade, vocês têm algum comentário, alguma colaboração, alguma dúvida, alguma coisa que gostariam de pontuar, só pode abrir o microfone e falar, gente, fiquem à vontade. Olha que foi bastante informação, hein? Se ninguém falar nada, a gente vai seguir. Olá, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, sou de Campos dos Goytacazes. Adorei saber as informações sobre o projeto de vocês. A gente também está, não tanto com a parte ambiental, mas aqui em Campos eu sou do Estúdio Dignifica, que é um projeto de extensão do IFE, né? A gente atua com a TIS também. E a gente está tendo algumas questões até de atuar com a TIS com relação a uma ocupação que existe aqui em Campos, né? E eu achei bem interessante porque vendo as metodologias que vocês adotaram, né, até para a gente conseguir se inspirar também para tentar até fazer essa aproximação com, né, os moradores da ocupação. E aí eu fiquei com uma dúvida, não sei se foi dito em algum momento, como é que funcionou essa questão da escolha dos dias para as oficinas, né? Se vocês, porque principalmente vocês falaram da presença das mulheres, né? Mas eu queria saber como que funcionou, assim, como é que vocês agendavam, qual o período, para poder entender um pouquinho melhor como funciona essa dinâmica, né, de marcação, se tudo passava pela associação de moradores, eles que faziam um informe para a comunidade, como é que funcionou esse processo? Obrigada. Obrigada a você, Ana Paula. Gustavo, Paula, querem colaborar? Oi, boa noite. Então, na verdade, a comunicação com a associação, ela é estratégica. A gente não arbitrava esses dias, né? A conversa com os colegas da associação era fundamental para a gente tentar entender qual era o melhor dia. Então, a gente percebeu que... Por quê? Pela dinâmica do próprio local, né? Às vezes, no final de semana, pode ser algum dia que as pessoas casualmente vão ter o seu momento de lazer, vão ter o seu momento, enfim, de religiosidade, vão ter o seu momento específico, e pode ser que não tenha muita gente, ou pode ser que algum dia tenha mais gente. Então, assim, se já tem alguma atividade que acontece no final de semana, isso pode ser importante, para você não entrar em conflito. Às vezes, né, pelas nossas conversas, 2 atividades que nós fizemos foram durante a semana, na parte da noite. Por quê? Porque as pessoas não só emendaram, né, foram do trabalho para lá, ou de alguma outra atividade que já estava acontecendo na parte da tarde. A gente tinha um determinado controle do tempo para essa oficina não extrapolar muito do tempo, enfim, que a gente arbitrava para que fosse realizada. Então, a gente dava no máximo uma questão de 1 hora, 1h30, 2 horas de oficina estourando. Então, assim, 1h30 era um tempo que a gente considerava ideal. E a gente tinha um tempo de lanche, de uma pausa, de uma conversa. Então, assim, eu acho que é muito importante, né,
independente de onde você faça, sempre ter um pouco desse trabalho de conversar com a associação, de entender como é que é a dinâmica do local, né? Que horas pode ser um horário interessante das pessoas estarem nessa reunião, em função de não comprometer outras atividades que acontecem no bairro de ordens diversas. Enfim, vai acontecer, e aí que você vai, enfim, né, articulando também nas oficinas, e isso é importante ser dito, né, que as oficinas, elas aconteceram de uma maneira, vamos dizer assim, tanto quanto em ascensão, né, como a Paula colocou. A primeira oficina foi uma coisa meio assim, tá, o que eu estou fazendo, como é que é isso, que atividade é essa? Depois foi chegando mais gente, depois foi chegando mais gente. Então, assim, criar uma certa aproximação é um processo, né, as pessoas precisam começar a entender e a ver aquilo como, né, alguma coisa interessante. Então, não só o dia, mas o encaminhamento do que acontece em cada atividade é muito importante. Eu queria responder, né? Maria, acho que levantou a mão, Maria. Só para complementar mesmo, que o primeiro dia da oficina foi sábado, né? Da minha primeira oficina. E aí teve um problema também de um conflito na região. E aí isso também trouxe problemas para que as pessoas estivessem presentes e tal. E ao longo como o Gustavo falou, ao longo desse processo, teve uma maior adesão, as pessoas foram, né, se aproximando, conhecendo e tal. E o último dia foi um dia, se eu não me engano, foi terça ou quarta-feira à noite. E aí a gente marcou 6h30 e tal, as pessoas foram chegando. E aí foi um momento que a gente viu que as pessoas já estavam mais mobilizadas, já estavam. E foi um horário que a gente identificou que pareceu melhor, assim, para a rotina das pessoas. Mas a ver, assim, a gente tentou sempre alinhar com a presença da associação e tal, mas foi, assim, pareceu que para esse caso foi um pouco melhor, assim, durante a noite. Apesar da correria, as mulheres poderiam estar presentes naquele horário. Perfeito, Maria, obrigada. Obrigada, Gustavo. Ana também. Gente, nós temos aqui o Sérgio e o Roberto também, que são da Associação de Moradores. Tá. Oi. E a Georgia levantou a mão. O microfone de alguém, tá? Roberto ou Sérgio? Tá dando eco. Georgia, podemos fazer a pergunta da Georgia e depois passa para vocês? Tá bom. Tá bom? Obrigada. Georgia? Boa noite. Na verdade, eu gostaria só de parabenizar mesmo, assim, gostei muito da divisão das etapas e dos objetivos e tal, e né, todo o trabalho, como ele foi, a sensibilidade com que ele foi encarado, para no final alcançar toda essa mobilização. Muito bacana mesmo, só parabenizar todos os envolvidos. Obrigada, Georgia. É um projeto feito com muito carinho de todos os envolvidos. E aí, o pessoal da associação, por favor, tá ali com o nominho de Roberto Carlos, mas eu já vi que o Josias está do lado. Tá, Sérgio. Boa noite, eu sou Sérgio Formigão, diretor da Associação de Moradores. Primeiramente, eu quero agradecer ao Cal, a Samara, a Maria, vocês que trouxeram esse projeto para o nosso bairro. O nosso bairro é muito carente e a população é ruim de participar. Eles ficam com medo. Aos poucos, depois vai se chegando, depois que as oficinas, a primeira, o pessoal ficou olhando do lado de fora, querendo chegar, mas eles ficam com receio. Depois que fizemos no espaço da associação, aí o pessoal começou a chegar. Ainda faltou bastante gente a chegar, né? Porque o pessoal, às vezes, não acredita, que eles tudo pensam que é político. Aí eles ficam com medo de participar, porque o nosso bairro é muito carente de área de lazer, área cultural, reflorestamento, como é que se diz? Limpeza do rio. Aí a gente quer o melhoramento. Quando a gente quer o melhoramento para o nosso bairro, para o nosso município, para o nosso estado, a gente tem que lutar e buscar parceria para a gente chegar ao objetivo. Até para o nosso país ir para frente, todos nós temos que estar unidos num só objetivo, né? Senão
a gente não chega a lugar nenhum. Perfeito, com certeza. Josias só foi de ladinho ali, deu um joinha. Tá certo. Ana Carolina levantou a mão e a Camille também. Eu vi, a Camille levantou rapidinho. Ana Carolina, primeiro. Boa noite, estão me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Oi, boa noite. Então, eu sou a Ana Carolina, eu sou estudante de arquitetura na Uniswan de Bom Sucesso. Eu moro em São João de Meriti, Baixada Fluminense, então, assim, essas questões de vulnerabilidade, de problemas com a infraestrutura, né, eu conheço de perto, né, porque a gente vivencia isso aqui também, em São João de Meriti, como um todo, a Baixada Fluminense, ela costuma ser esquecida um pouco pelo poder público, né, a começar que a gente aqui não tem nem sistema de esgoto, né, então é uma situação bem complicada, e eu sempre detestei o lugar onde eu moro, mas depois que eu comecei a cursar arquitetura, eu comecei a ver de uma forma diferente o que eu posso fazer, o que eu posso agregar no lugar onde eu moro, né? O que eu posso fazer para ser relevante, né? Então, a minha expectativa com relação a essa imersão é isso. Onde eu posso me encaixar nisso tudo, aonde eu posso ser relevante, como eu posso contribuir, como eu posso absorver o conhecimento que vocês estão passando. Então, assim, eu estou muito feliz e muito emocionada de estar participando com vocês. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, tá bom? É só isso que eu queria dizer. Obrigada, Ana Carolina. Desculpa, você está em qual período? Eu estou indo para o 4º período agora. 4º período? Venha para a TIS, Ana Carolina, venha. Venha que tem... A TIS é o futuro, é uma área técnica, sim, é atuação profissional, sim, tá? Não é caridade, sabe? Não é assistencialismo, não é isso. Sim, é uma atividade técnica que vale a pena, tá? Está crescendo, existe um movimento, as universidades estão revendo os planos de ensino de arquitetura e vai crescer com o fomento do CAL, com a força do pessoal que acredita na TIS, vai crescer bastante. Muito obrigada, mas fica com a gente aqui que você vai gostar. Obrigada, muito obrigada. Imagina, Matheus. E a Camille, né? Camille baixou a mãozinha. Boa noite, gente. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos. Dá para ouvir. Opa. Primeiramente, boa noite. Tá? Eu sou Matheus Costa. Eu moro em São Luís do Maranhão. E eu já estou formado já em arquitetura. Infelizmente, eu participei de 2 projetos do mesmo modelo da imersão, só que no nosso projeto, a gente tentou conciliar 2 bairros, né, que eles estavam super largados, sem nenhum tipo de infraestrutura, sem saneamento básico, sem iluminação, sem nada, e nós fomos impactados pelos próprios moradores e também pelos políticos, alguns políticos da época que não quiseram que a gente fizesse algum tipo de intervenção. Eu tive a oportunidade já de visitar a Baixada Fluminense alguns anos atrás, e como a Ana Carolina falou, realmente o que dá ao ver é que o poder público, ele realmente esquece algumas áreas da cidade a qual eles são responsáveis. E eu estou super animada em poder participar desse projeto,
né? Eu não consegui dar início ao projeto da minha cidade, né? Daqui do bairro da onde eu moro, mas eu estou bastante empolgado para participar desse projeto. Não só porque é algo que envolva arquitetura e urbanismo, que é a minha paixão, mas também pelo fato das pessoas estarem juntas tentando melhorar aquilo que, infelizmente, o nosso poder público não está nem ligando. É isso mesmo, gente. Parabéns. Obrigada, Matheus. Gente, vocês estão me ouvindo? Graciela. Estamos. Tá, não, porque deu problema aqui no meu vídeo, ele não está querendo compartilhar, ele está dando mensagem de que está carregado, não sei o que, enfim, deixei o vídeo fechado por causa disso. Obrigada, Matheus. Vem com a gente também. Vamos lá, vamos falar de ATIS, vamos fomentar a ATIS. Graciela mandou uma mensagem. Graduando em Arquitetura e Urbanismo, 6º período, Vila Velha, Espírito Santo, e não tem o microfone. Tudo bem, Graciela, tá valendo, manda mensagem que a gente lê. Mas gostaria de deixar meus elogios, também a apresentação ao projeto, acho que esse contato com a população é mais que necessário. Estou ansiosa para essa dinâmica de agosto. Ai, que bom. Gente, obrigada pelas mensagens positivas, nós ficamos muito felizes, somos, assim, todos vocês já moram no nosso coração. Juliana, pode falar, Juliana. Oi, gente, boa noite. Também queria começar parabenizando o projeto, achei muito legal. E eu queria fazer uma pergunta, assim, se teve algum motivo específico para vocês terem escolhido a metodologia do teatro do oprimido e tal. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Bianca de Vitória, seja bem-vinda, Bianca. Juliana, obrigada pela pergunta. Sim, teve motivo para a gente escolher a técnica do teatro do oprimido. Aí eu convido Maria, por favor, fale sobre o teatro do oprimido aqui para o pessoal. Não sei se você vai conseguir ligar o vídeo também, está conseguindo. Então, gente, então, falar sobre o teatro do oprimido. Juliana fez uma pergunta, mas eu não sei, eu acho que talvez seja muito abrangente, alguma dúvida mais específica? Não, é porque eu também sou estudante, aí eu tô de arquitetura, aí eu tô me familiarizando com algumas coisas novas, assim, nessa apresentação toda. Aí essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, então, sei lá, só queria saber um pouquinho mais sobre. Eu acho que pode ser, Maria, os objetivos assim, do teatro, né, os valores, o que ele busca, como ele traz, né, o participante para dentro da cena, né? Beleza. Então, o teatro do oprimido, ele é uma metodologia que ele foi inventada no Brasil pelo Augusto Boal, assim, foi desenvolvida ao longo dos anos, mas ao mesmo passo que também foi desenvolvida a pedagogia do oprimido. Então, ele começa lá os estudos dele pelos anos 60, mas de fato essa metodologia vai se consolidar nos anos 80. É uma metodologia de teatro para transformação social. Então, tem como objetivo que o teatro seja um lugar de ensaio e de encenação para buscar alternativas para a transformação da sociedade. Então, é um lugar muito de experimentação, que possibilita a gente pensar os problemas da sociedade e tentar resolvê-los. Não quer dizer que a gente vai conseguir, e a proposta não é que o teatro resolva os problemas, mas que ele seja um meio para que a gente possa discutir esses problemas. Porque às vezes a gente entende que o diálogo ele pode ser insuficiente, ou o teatro ele pode potencializar o diálogo. Então, tem algumas, dentro dessa metodologia, tem algumas técnicas
Tem a técnica de teatro-imagem, que é uma técnica que a gente trabalha muito com fotografias que a gente produz com o nosso corpo, ou até mesmo com a fotografia mesmo. Tem a técnica de teatro-jornal, que é um teatro que a gente usa notícias. Tem a técnica de teatro-fórum, em que é apresentada uma peça, que é um problema, e as pessoas se colocam em cena para tentar resolver aquele problema, o público, né? Então, tem várias técnicas aí que foram desenvolvidas ao longo desses anos, tal, com objetivos diferentes para tentar tratar a partir de conjunturas diferentes, né, os problemas. Então, chama teatro do oprimido, porque é um teatro feito pelos oprimidos, para os oprimidos e pelos oprimidos, né, tipo, feito por nós, mas por nós, feito da gente, mas feito também pela gente, né, tipo, com os nossos objetivos. Então, entendendo que, né, nós vivemos algumas opressões de gênero, de classe, de território, de raça, entendendo que essas coisas perpassam as nossas vidas e a gente desenvolve metodologias para tentar transformar essa sociedade e alcançar objetivos comuns, enfim, acho que é um pouco disso. Se vocês tiverem mais dúvidas, também a gente tem alguns materiais no nosso Instagram, que é @Escola de Teatro Popular. E, bom, acho que é isso. Perfeito, obrigada, Maria. Gente, o papo tá ótimo, estamos muito felizes, mas já estamos caminhando para a reta final aqui desse nosso primeiro encontro. Nós vamos colocar aqui no chat a lista de presença. Nós fizemos um forms rapidinho para responder para o pessoal que se inscreveu no Imersão. Lembrando que o certificado, né, a gente está trabalhando com 75% de presença. Caso alguém manifeste interesse que vocês conheçam, nós vamos ficar com formas de inscrição aberto até sexta-feira, então seria tipo a primeira semana. Esse nosso primeiro encontro vai para o YouTube, mas aí a partir da próxima semana já, né, a gente vai estar já com um grupo fechado. E peço desculpas, tá, para o pessoal, nós tivemos um problema com o e-mail. A gente começou a perceber que não estava chegando o e-mail, não sei porquê, tivemos uns 70 inscritos e cerca de 30 e poucos e-mails voltaram. E aí a gente mandou para o WhatsApp, mandamos pelo outro Gmail que nós temos, né, que é para o Drive do projeto, e esperamos que todos tenham recebido, né, a tempo o link do encontro. Agora, como é que vai acontecer aqui, para a gente finalizar, né, esse primeiro dia? Nós vamos mostrar 9 pontos que, dada toda essa dinâmica ai, que bom, né, Carolina? Dada toda essa dinâmica que aconteceu na Coreia, né, com o pessoal, e os pontos que foram levantados, nós fizemos meio que uma compilação, né, tem algumas coisas que são de esferas mais complexas, que são maiores, mas tem outras questões que são um pouquinho mais pontuais, que a gente entende que dá para trabalhar propostas. Então, o que é o Imersão aqui? Qual que é a nossa proposta para vocês? Elaborarem estudos preliminares e propostas, talvez, nós temos uma diversidade, assim, interessante de inscritos, né, nós não temos só arquitetos e urbanistas, nós temos engenheiros também, temos pessoal de direito, tem pessoal de serviço social, então isso é muito bacana, a gente acredita que dá para produzir um material bem rico para ajudar a Associação de Moradores a entrar com algumas demandas na Câmara mesmo, da Prefeitura de Mesquita, e agora a gente vai mostrar para vocês esses 9 pontos, tá? Reenviar o link... Cai na hora que vocês... O link do quê? Desculpa. Miriam. O do Forms? Pode falar, Miriam. Se puder, se tiver com o microfone. Eu acho que a gente pode até mandar, de repente, no grupo também. Todo mundo aqui está lá no grupo? Eu acho que a gente manda o Forms e aí a gente fecha
Mais tarde, pode ser, Andresa? Tá, beleza. Porque no começo tinha mais gente aqui também, né? Agora, dada a hora, eu acredito que o pessoal precisou começar a sair. Então, vamos lá. Nós vamos mostrar agora os 9 locais. São 9 pontos possíveis de se fazer proposta, tá? Depois que a gente apresentar os 9, nós vamos soltar uma enquete aqui no chat do Meet e pedimos para vocês, pessoal que se inscreveu, para votar em qual projeto acredita que se alinha mais, né, que tem interesse em estar colaborando. Combinado? Pode ser? Maravilha. E cadê Josias e Sérgio, que eu perguntei se eles iriam me ajudar a apresentar aqui. Perguntei algumas vezes. Eles vão me ajudar, gente? Andresa, compartilha aí. Vamos lá, vai. Aê! Para eles poderem ir explicando, né, o porquê desses locais. Vamos lá. Não tá a tela toda? Aí, vamos lá. Pode passar. Imersão ATIS, entre o Parque e a Favela, fomento do CalBR, realização da Associação de Moradores, apoiadores da Prefeitura de Mesquita, Parque Natural e Rural. E organização Cubunep da Estácio. Vamos lá, pode ir. Primeiro ponto, primeiro local, Praça Brasil, tá? Qual que é a proposta ali? Quais são algumas das possibilidades que a gente tinha conversado? Um local para festas e eventos, né? Uma praça grande que comporte, ou poder fazer uma festa junina, poder fazer um show, poder ter uma praça, né? Para praça mesmo, para o pessoal poder rolar esse tipo de atividade. Parquinho para as crianças, pista de caminhada, também um paisagismo, por conta desse desejo deles de talvez ter um parque, arborização, ter uma área mais verde. Sérgio e Josias, eu estou vendo vocês, podem ir colaborando aqui, vai falando. A praça, a gente gostaria que ela fosse revitalizada toda, né? Tem um espaço tanto para fazer show pagode, show evangélico, que a gente não temos nada de cultura no bairro, não tem nada. E é só na praça que tem alguma coisa, umas atividades, tem a quadra, tem os pessoal que vende salgado no final de semana, sexta, sábado e domingo. Eu poderia ter mais atração, mais coisa na... Travou. Poderia ter mais coisa lá na praça, revitalizar a praça, fazer, tipo, cobrir a quadra, né, que a quadra é aberta, fazer um palco, um coreto assim, que dá para fazer, a praça é grande, aí dá para fazer um caso de evento. Legal. Vamos para o segundo? Pode passar, Andressa. O segundo é a Praça São Paulo. Vocês vão entender que a Praça São Paulo tem uma ligação com a Praça Brasil, tá, gente? Na Praça São Paulo, algumas possibilidades, né, que a gente levantou. Área para exercícios, área para caminhadas, e já tem uma ciclovia ali que meio que passa por ali, mas talvez a gente possa melhorar, né? Positivo. Sérgio? Se tiver a ciclovia, para a gente seria o ideal, que você, ou de manhã à tarde, tu caminha tranquilo, né? Porque é uma pista muito larga. Aí, ter uma ciclovia seria o ideal. Aqui, cadê? Eu vi que entrou uma Tem também mensagem. Uma praça, tem um aquário, tem uma praça de açaí, tem uma pista de skate. Saiu? Samara? Estamos te ouvindo. Travou. A Samara que travou.
Caiu, Isso travou. daí é Oi, o tá projeto lá ouvindo? da. Tô ouvindo. Eu travei, gente. Eu tô desligando a câmera aqui de O novo. projeto lá da prefeitura era fazer ali um polo de gastronômico, fazendo duas vias da Avenida São Paulo. E no meio fazer os quiosques. Aí, nesse meio também dá para fazer uma pista de ciclovia para a gente caminhar, né? Pode passar para outro ponto. Oi. Olá. Oi, Samara. Desculpa. Desculpa, travou aqui o computador. Entrei no celular agora. Bom que você voltou. Chegamos já na estação Juscelino. Eu não sei se eu ia comentar da Praça São Paulo, só que o pessoal estava falando que parece que é pequena, mas se vocês perceberem, tem 2 ônibus ali, tá? Aquelas 2 partes brancas ali são 2 ônibus e aquele quadradinho de talpim vermelhinho é uma quadra. Tá bom? Eu acho que agora vamos para o terceiro, né? Desculpa a gente voltar assim, né, na voadora aqui, sem perder um pedaço. O terceiro é em frente, é a calçada, na verdade, é um calçadão ali, é a área onde até o pessoal comentou que tem, o Gustavo e a Paulista comentaram que tem um comércio que acontece na estação e tal, é na estação Juscelino, né, então, possibilidades ali, uma área para exercícios, área para caminhadas também, talvez rever a arborização, e já existe uma ciclovia, então, de novo, a gente tem talvez uma possibilidade de já fazer, né, um link ali com uma infra que já existe. Então, só repensar ali essa parte. Não, Vocês estavam comentando? ali já existe. O ideal era melhorar mais um pouco, né? E geralmente melhorar é ter uma limpeza diária, umas partes que já está quebrada, como é que se diz? Reconstruir a parte que está quebrada. Ali sempre dali de Juscelino até a Mesquita dá 1,6 km. É bom para tu caminhar ou à tarde ou de manhã cedo. E já tem uma parte já meio que feita, né? Aí tem essa parte dos comércios locais ali, que é bem pertinho da estação, que pode ser que a gente consiga elaborar, né? Um desenho interessante. Pode passar? Aqui é o Colégio Estadual Castelo Branco, não é o colégio, tá? São 2 calçadões que tem nas 2 extremidades da quadra do colégio. Hoje tem, aí me ajuda, Josias e Sérgio, é uma banca de jornal, né? E um quiosque. E um quiosque, mas só do lado da Avenida São Paulo, né? Pro lado da linha do trem não tem, né? Não tem nada, não. Só o ponto do ônibus. Mas é uma calçada também bem interessante, tá, gente? Dos 2 lados. Então, as possibilidades, um calçadão e pontos de comércio.
Essa esquina da Avenida São Paulo, de frente para o colégio, as duas esquinas ali, elas já têm, né? Uns pontinhos de comércio, né, gente? Ali tem um sacolão, um mercadinho, mais na frente tem a padaria, uma igreja, tem o cabeleireiro, que é uma farmácia. Isso. Pode passar. Espera aí. Passou? Esse é o campo da peteca, que foi onde se realizou a primeira oficina, né, utilizando a técnica do teatro do oprimido. E qual que é a proposta aí no campo da peteca? É a possibilidade de fazer o projeto para a sede da Associação de Moradores / centro comunitário, um local que possa receber cursos profissionalizantes, aulas de música, aula de capoeira para a criançada, aula de culinária, enfim, assim, um local multiuso, né, que seja voltado para o pessoal do bairro mesmo ter esse espaço de encontro e de conseguir, quero fazer uma oficina de costura, e aí pode procurar lá a sede e fazer, né, no local. Sérgio, Josias? O objetivo é esse daí mesmo. A proposta que a gente gostaria que acontecesse. Tá, beleza. Próximo, gente. Aqui já é no Rio Dona Eugênia, tá? O que acontece? Havia uma ponte que passava da Avenida Brasil para o outro lado, de um lado para o outro da avenida, né? Então, meio que conectava os dois lados do Rio Dona Eugênia, e essa ponte foi levada nas chuvas de abril de 2022. Além da ponte, se vocês entrarem no Google hoje, muito provavelmente vocês vão ver que tinha uns quiosquezinhos, né? Esses quiosques também foram levados nas chuvas. E aí, o que acontece? Tem um alargamento, assim, da parte do leito do rio, onde existiam esses quiosquezinhos, né? Então, tem uma possibilidade ali principal, né? Uma proposta para ponte para os pedestres sobre o rio, ou seja, para refazer essa ponte, né? Porque é um caminho, né? E uma área para quiosques também. Vocês viram que o pessoal da Coreia gosta de comer, né, não, gente? Pelo menos tem uma coisa para um hambúrguer, um cachorro quente, uma frita. Beijão, Roseni, muito obrigada pela presença. Então, tá, beleza. Vamos para o próximo. Aqui é aquela ideia do polo gastronômico, do centro gastronômico que comentaram. Deu até fome. Beijo, Roseni. Deu, Matheus, né? E aí, o que acontece? Como a Avenida São Paulo é uma avenida bem extensa, né? E existe já uma proposta da prefeitura de fazer realmente no eixo da Avenida São Paulo como se fosse um calçadão com vários usos, né? Desde comércio até parte de banquinho. Só que ainda está só na proposta, né, gente? Não tem um projeto. Então, a intenção aqui do Entre o Parque e a Favela é fazer uma proposta, né, um estudo de viabilidade, um estudo preliminar, onde possa ter essa visão de possibilidades para um calçadão com os quiosques e os pontos comerciais. Como a Avenida São Paulo é muito grande, nós separamos em 2 trechos apenas. O primeiro trecho, ele vai da Praça Brasil até a Praça São Paulo, então tem aquela conexão, né, entre o que estiver rolando na Praça Brasil com a Praça São Paulo, tem que fazer sentido ali com esse desenho que a gente vai estar estudando aqui para o eixo da Avenida São Paulo. Pode passar. E o trecho 2 continua pela Avenida São Paulo, só que aí a gente sai da Praça São Paulo e vai até a Rua Rio de Janeiro. Então, é uma parte da avenida que é mais larga e que já tem essa sinalização da prefeitura de se propor algo ali para o eixo dessa avenida.
Então, talvez a gente consiga trabalhar junto com o pessoal da Coreia mesmo, para ver o que é legal colocar no meio da avenida deles, né? Josias, Sérgio, Oi, pode falar. tá certinho aqui do polo gastronômico? Alguma observação? Não, é isso daí mesmo. A gente espera o projeto sair do papel, né? Sim. Então, tá, beleza. E vamos para, eu acredito que é o último. Isso. Um modelo de ponto de ônibus. Aí é mobiliário urbano, gente. Tá? Na Rua Sergipe com a Avenida Brasil, tem um ponto de ônibus, que é esse que a gente consegue ver aí nas imagens. Só que Como é que se diz? A fornecedora que fez esse pontinho de ônibus aí botou essa, como é que se diz? Essa cobertura aí. O ideal é que a prefeitura ela coloca nas principais. O ideal é ela ter lá na Coreia pelo menos uns 6 a 8 local para colocar ponto do ônibus. então, a proposta seria, e o desafio foi improvisado pela prefeitura, a Graciela está perguntando, gente. Quem fez a cobertura foi a loja de material. Não foi improvisado nem pela prefeitura, Graciela. Na verdade, existem as paradas dos ônibus, mas não existe o abrigo, né? Não existe o ponto de ônibus. E também é parte do desafio, talvez, a equipe que se formar para trabalhar essa proposta, pensar em possibilidades de ser algo que possa ser replicado, talvez, nas outras paradas também. Então, nós temos, talvez, uma questão ali de ver o trajeto, né, da Rua Sergipe, entender como é que são as calçadas, os acessos das casas, dos comércios, para tentar alinhar ali da melhor forma possível dentro da realidade da Coreia. Mas o fato é que eles não têm um ponto de ônibus. Beleza, gente? Peraí. Mas em média, Matheus, eu não consigo ver sua pergunta. Qual a temperatura nesse local? Aonde? No ponto de ônibus? Aqui é Rio de Janeiro, né? Quando tá calor mesmo. Então, gente, agora eu tive que sair do computador, eu estou pelo celular, então eu não vou conseguir ver como é que vai funcionar, mas deve funcionar igual. A gente vai entrar no mensagens, tá? E tem no balãozinho que abre, quando a gente abre o chat, não abre? Do lado tem ali atividades. Então, agora, nossa pilota Andresa, que, gente, desculpa, eu esqueci de falar no começo. A Andresa também é arquiteta urbanista, tá? É que aqui dentro do Atis ela veio para ajudar a gente nessa parte de mídias, então o Instagram, o site ela faz junto com a Lohane está na frente, o YouTube também é a Andresa, então a Andresa está pilotando essa nave aqui com a gente, mas ela vai soltar aqui a enquete, e aí a gente pede para vocês para votarem em qual projeto vocês acreditam nesse momento que poderiam estar colaborando. Tudo bem? Apareceu para vocês, o organizador iniciou uma nova enquete. Aí vai lá, pode ir direto no abrir. Se perder essa mensagem do abrir, abre o balãozinho ali do chat, aperta do lado direito, atividades que ela vai estar ali. Ali, enquetes, uma ativa. Entra lá e vota, que nós já estamos encerrando aqui esse nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que compareçam todos na sexta-feira, porque na sexta-feira nós vamos dividir as equipes, tá? Sexta-feira sempre vai ser o dia voltado para as práticas mesmo, né? Vai ser o momento das equipes se reunirem, conversarem, e nós vamos ter o pessoal da Coreia mesmo dando esse apoio para vocês na produção das propostas, tá bom? Votou, Ana Carolina, muito obrigada. Todo mundo votou?
Josias, Sérgio, mais algum comentário? Você não conseguiu votar, não. Não vai votar, não? Não consegui votar, que eu maximizei aqui. Ah, entendi. Gente, me desculpem realmente de eu estar finalizando esse nosso primeiro encontro aqui pelo celular, mas novamente eu gostaria de agradecer a Maria, a Paula e o Gustavo, que colaboraram muito com a gente nessa produção. Agradecer o pessoal da Associação de Moradores, tá? Roberto, ele não conseguiu, né? Ele falou que vinha, mas não veio, né, gente? Agradecer Josias, Sérgio. Pode falar? Hoje. Ah, entendeu. E tem 24 votos, nós temos 35 participantes. Votado, maravilha. Não conseguiu, Natália? Mas não abriu? Por que será? Onde você vota, Jéssica, você vai aqui no chat, aí do lado do balãozinho ali que está escrito chat, tem atividades. Entra ali, clica na atividades, aí vai estar enquetes, uma ativa. Clica lá e aí vota na proposta. Mas nós estamos aqui basicamente com metade, gente. Agradeço muito vocês que ficaram até agora, né, até essa hora com a gente. Gustavo, Paula, gostariam de dar mais uma palavrinha? Falar? Maria? Gente, agradeço aí a participação, agradeço, né, por poder participar desse projeto também, um privilégio muito grande. Parabenizo aí a equipe que está organizando, que está gerindo esse projeto, né, Samara, Marlise, né, agradeço também muito a recepção da Associação de Moradores, né, as nossas oficinas. Pessoal, vocês foram fundamentais, isso não seria possível sem vocês, enfim, isso passa diretamente por vocês, então agradeço muito por eu estar podendo fazer parte desse projeto, espero que saiam projetos muito bons daí, tá bom? Um grande abraço. Gente, eu queria agradecer também a oportunidade até de desenvolver minha própria pesquisa, né, nesse campo de trabalho que eu acho que é muito pouco valorizado, né, ainda a TIS, mas desejo a todo mundo um bom trabalho, agradecer pelos colegas e pelas trocas, e que a galera que participe da imersão possa ter proveito, assim, busquem conhecer a fundo, porque vale muito a pena, gente. É uma equipe muito boa, muito solícita e carinhosa também, sobretudo. Pessoal, bom, agradecer aí toda a equipe do projeto, né, por ter convidado a gente para participar, a Associação de Moradores está sempre lá nas oficinas, chamando os moradores, e desejar, né, a todo mundo uma boa imersão, que os projetos fiquem bem bacanas. Eu acho que vai ser uma atividade bem interessante, como foi para a gente participar das oficinas, ter o contato com os moradores, né? Agora, essa outra etapa super importante de desenvolvimento de propostas, com certeza vai ser uma experiência ótima para todo mundo, e me boto disponível caso qualquer pessoa queira tirar alguma dúvida com a gente, né, ou precise de alguma informação, só perguntar para o pessoal do projeto, que a gente está disponível para qualquer coisa, tá bom? Obrigada, pessoal. Então é isso, gente. O Josias, Roberto, Sérgio, finalizar. Bem, boa noite a todos aí. Só temos a agradecer aí a todos que depositaram um pouco do seu tempo para poder estar ajudando a gente, né, através desse projeto aí, o AT. Então, nós queremos agradecer a vocês grandiosamente, entendeu? Que Deus possa estar abençoando vocês rica abundantemente, tá? Obrigado a todos. Então, obrigada, pessoal. Muito obrigada por ficarem aqui até esse horário. A gente vai trabalhar junto com vocês lá no grupo para ver como é que divide as equipes, né? Já que boa parte não deve ter votado aqui, só o pessoal que ficou até esse horário, mas a gente vai trabalhar lá com vocês, beleza?
Muito obrigada, boa noite e até sexta-feira. 35 votos, muito bem. Todo mundo que estava aqui votou. Parabéns. Muito obrigada. E boa noite.